Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, situada na Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da cidade de Caratinga. E eu quero externar aqui a nossa alegria de receber você em nossa igreja, toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. Tem culto aqui em nossa igreja e será uma grande alegria, um prazer enorme receber você e também a sua família para cultuarmos juntos ao Senhor nosso Deus. O programa de hoje é especial com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, que começa já para você, logo após esse rápido intervalo. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, mais uma vez, pastor Adriano. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Amém. Deus te abençoe poderosamente. E aí, Glória caminhando aí para o fechamento da nossa lição trimestre, né? Passou voando, hein, varão? Foi embora, rapidinho. Meu Deus, 3 meses. E aqui, para te confessar bem, é a lição que eu mais esperava. Além de ser a última, um exemplo aqui que nós estaremos trabalhando aqui hoje é um exemplo fenomenal. É aquele a quem o próprio apóstolo Paulo, né? Ele disse que ele era um imitador desse exemplo que nós como era de Cristo, hoje, né? Nosso verdadeiro modelo. Isso aí. Aí é o modelo supremo de caráter, Jesus Cristo. Textuário da nossa lição, Isaías capítulo 9, versículo 6, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. A verdade prática, como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas, sem dar lugar ao pecado. É o texto que nós estaremos trabalhando e a sugestão aí da leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 1, versículos 18, né, versículo 21, 23. Eu recomendo a leitura aí, Mateus capítulo 1 e também o capítulo 3, para ficar mais fácil o entendimento. Isso. Aí, né? Então, pastor Adriano, nessa lição nós estaremos refletindo a respeito de Jesus, um homem de caráter perfeito. Né? Aqui não teve nenhuma brecha para falha. Né? Aqui não, os outros personagens que nós estudamos, aí se você for analisar a história da maioria deles aí de uma forma mais profunda, todos aqueles, falharam. Exatamente. Todos. Alguns a Bíblia não vai expor por questão de resumo da história, mas por certo tinha falha. Como ser humano, né? Em algum aspecto da vida tinha falha. A prova maior disso, Tiago, né? Tiago escreveu a respeito de Elias. Né? Apesar que a história de Elias registra um momento de dificuldade dele, mas ele foi bem taxativo. Elias, homem sujeito às mesmas paixões. Então, independente se foram, né, homens e mulheres usados por Deus, eles tiveram falha, mas agora... É um exemplo supremo, né? É isso aí. De quem não teve falhas. É por isso que o escritor, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz, né? Deixa o pecado, né, que tão de perto nos rodeia, todo o embaraço, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, fica bem claro que, enquanto nós olharmos para pessoas, podemos nos decepcionar em um momento. O que também não há nenhuma restrição bíblica de você olhar, até porque a Bíblia recomenda que nós sejamos exemplos, né? Exatamente. Paulo dizendo a Timóteo, ele diz para que Timóteo fosse exemplo dos fiéis. A nossa fé não pode estar estribada, alicerçada em pessoas, né? Porque pode ser que em algum momento elas venham a falhar. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos falha alguma. Uma sombra de variação, não. Nada, né? É impossível descrever a grandeza de sua personalidade, de seu caráter, com palavras meramente humanas. Ou seja, tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele conquistou e continua sendo, né? Não há palavras capazes de descrever isso. Exatamente. É difícil, né, de nós encontrarmos palavras no nosso vocabulário para poder tentar explicar, né? A questão de a teologia em si, né, quando fala, né, de estudar sobre Deus, atributos de Deus, é difícil até da gente... Ninguém vai... Né, é muito raso diante da profundidade de Deus. Meu Deus do céu, né? É quase, né, insignificante o que nós sabemos perto do que realmente Deus é. Então,
com relação aqui ao caráter, à pessoa, né, a vida de Jesus, mesmo ele encarnado, é difícil encontrar palavras para poder descrever, né, o que Jesus realmente foi e continua sendo. Uhum. Aí o finalzinho da introdução, o autor diz que ele, Jesus, se humanizou como a semente da mulher já prometida lá em Gênesis capítulo 3, né? e 15. Que a mulher haveria de nascer para ferir a cabeça do diabo. Depois da sentença que Deus proferiu, né, ao homem, à serpente e à mulher, né, o Senhor fez essa promessa já. Né? Isso aqui é chamado dentro da teologia de proto-evangelho. Né? Um evangelho já sendo difundido lá no princípio da história. O Senhor já falando, olha, da semente da mulher. Seria o piloto do evangelho aí, né? O episódio já despontando, né? Isso aí. Né? Da semente da mulher nascerá alguém que pisará a cabeça da serpente. E nós vamos ver que o Antigo Testamento, ele todo gira em torno disso. Jesus é a figura central, né? Central de toda a Bíblia. Isso. Você encontra Jesus no Gênesis, você encontra Jesus no Apocalipse. É por isso que ele diz a João lá na Ilha de Paz, João, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, né? Exatamente. E aí vamos lá. Jesus de Nazaré, o filho do homem, aí vamos ver a origem dele. Jesus se fez homem a fim de remir o homem perdido, através do ministério da encarnação. Destaca bem, tá? Né? Não re. Então é da sua encarnação, que é, na verdade, se fazer carne. Carne. Né? Porque o próprio Jesus, capítulo 4, né, de João, conversando com a mulher samaritana, ele diz, Deus é Espírito. Então, João ele foi bem feliz, né, e profundo quando ele diz no capítulo 1, versículo 1 do evangelho que ele escreveu, no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então, ou seja, Cristo já existia, porém em Espírito. Então, quando ele, né, o Espírito Santo chega... Em aspecto divino, né? Agora vai se tornar em aspecto humano. Exatamente. Sem deixar de ser Capítulo Deus. 8 de João, versículo 58, ele diz também, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Já falava da eternidade dele com Deus desde o princípio. É engraçado que é a mesma apresentação que Deus usou para se apresentar a Moisés lá atrás. Lá no Monte Sinai. No Êxodo, né? No Monte Sinai, quando... Mas a teofania de Deus ali na sarça, né? É a mesma expressão, eu sou. Né? Então, você vai ver aqui que ele já existia. Mas quando o anjo anuncia a Maria, capítulo 1 de Lucas 37, 35, 36, 37, aí ele anuncia e Maria, ela fica gestante. E quando Jesus nasceu... Né? Aí nós entendemos aqui, ele se encarnou, ou seja, o Deus Espírito, ele se fez carne. E Paulo vai dizer que isso era uma atitude humilde dele, né? Olha, né, eu quero até falar alguma coisa aqui, mas primeiro eu quero frisar algo, né, nessa questão, para não se confundir, né, a encarnação com reencarnação, que é coisas totalmente diferentes. Né? Reencarnação não é uma doutrina bíblica. A Bíblia ela não dá apoio a isso, não dá, porque a reencarnação ela fala de alguém que morreu, ela voltar e reencarnar, nascer de novo num outro corpo, né, de uma outra pessoa. Vivo, né? É isso aí. Né? E ela vai. Qual é a finalidade, né? A doutrina da reencarnação? O que ela ensina com isso? Que a pessoa ela vai nascendo até se purificar, até alcançar um estágio em que ela adquire a salvação. Então isso não é salvo, né? Lembrando aí que o senhor está dizendo aí que não há apoio bíblico assim, de uma exegese consistente, né? Ou seja, de um entendimento consistente bíblico, né? Que alguém pode distorcer texto lá e falar que é isso aqui, mas aí já não é uma doutrina bíblica, né? Porque, na verdade, né, qualquer um pode pegar um versículo bíblico isolado e formular doutrina, heresia e tudo mais. É o que tem feito por aí. Né? Agora, voltando à questão da humilhação, eu achei uma frase do Leonardo Boff. Né? Leonardo Boff é um teólogo católico, segundo ele, e ele escreveu algo tão bacana, né? Ele escreveu algo tão legal que ele diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer voltar a ser menino, quer ser rei,
E todo rei quer ser Deus. Olha que interessante, né? Agora, só teve um Deus que teve coragem de se fazer homem. É interessante. Interessante. Né? Porque na história humana, todos querem chegar a ser uma divindade. Né? Os reis da história. Eu né? tô falando de voltar a ser menino aí pro meu aspecto que eu tô querendo ter 5 anos de novo. Ah, não. Aí, meu filho, se for perguntar, eu também quero. Né? Mas na história você não vê um Deus supremo, criador de todas as coisas, né? Que fez questão de se humilhar. Né? Porque criador de todas as coisas. Você lê isso aí em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, né? Que nada do que foi feito sem ele. Né? Ele estava presente. Estava presente. Fez, né? Não só estava presente. Como participou. Aí o que acontece? De repente, esse ser supremo, ele, por amor, resolve se humilhar à forma humana e habitar entre os homens. Essa é a sua origem. Isso humana. é maravilhoso. Isso é espetacular. Tá certo, pastor, nós vamos aí dar um intervalo rapidinho e nós voltamos já já na sequência. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo bloco do nosso programa, pastor Adriano aí dando continuidade à nossa lição. Nós vimos anteriormente aí que Jesus, né, no seu aspecto divino, agora se fez carne, homem, né? E a gente vai ver que a entrada dele no mundo se deu aí de uma série de eventos sobrenaturais, né, eventos espirituais aí, quando o anjo visita Maria, anuncia que ela seria mãe, né? Aí o próprio texto vai informar pra gente lá que o anjo dá isso pra Maria, que ela iria ficar grávida através de uma concepção do espírito, né? Como nós já dissemos, houve, né, uma lição específica que nós falamos sobre o caráter, né, de Maria como serva de Deus. E nós falamos nesse dia, nessa lição, a respeito da profecia de Isaías, 700 anos antes, né, que uma virgem conceberia. E agora a gente vai ver isso se consumar na vida de Maria. De Maria, né? E aí até no então foi um processo sobrenatural, um processo espiritual. A partir daí tudo foi natural. Natural. Né? Dores de parto, tempo de gestação e... O menino nasceu. O menino nasceu como qualquer outra criança, amamentou, teve brincou. As mesmas características infantis de qualquer menino. Normal. Não é? Né? E aí a gente vai ver depois também o seu desenvolvimento humano e espiritual, que a gente não tem assim uma base bíblica para falar a partir de que idade Jesus teve uma concepção de que ele era o Filho de Deus, exceto que a gente vai ver aí, como o comentarista coloca mesmo na lição, que a partir com 12 anos, né? Ele já era totalmente ciente, né? Quando Maria e José, depois de alguns dias de procurar Jesus no meio daquela multidão em Jerusalém, inclusive já estavam voltando, né, para Nazaré, eles voltam e procuraram, encontraram no templo. E quando chegaram perto dele, abordaram, ele falou assim: olha, vocês não sabiam? Estou cuidando dos negócios. Eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. Interessante que tanto Jesus era consciente, como também José e Maria entendeu exatamente o que Jesus estava dizendo. Né? E algo, né, interessante a gente frisar aqui também, é que alguém, né, pode estar... alguém pode pensar que o fato que com 12 anos Jesus ele já tinha condições, inclusive a própria Bíblia diz que os doutores ficaram maravilhados, né, com a sabedoria do menino. Ele tanto fazia pergunta quanto respondia perguntas. Exatamente. Né? Então, alguém pode alegar, né, que o menino com 12 anos fazia aquilo porque era filho de Deus. Ou porque era Jesus, porque era Jesus. Eu até falei isso num programa anterior, que era uma questão cultural. Né? Todo menino com 12 anos ele tinha por obrigação de conhecer as leis, né? A cultura do Oriente, né? Na região, onde, nos tempos bíblicos, inclusive até agora nós vamos ver que isso tem a ver com a cultura, porque os muçulmanos, filhos muçulmanos... Também tem essa mesma visão, né? Com 12 anos, eles já sabem o Alcorão de cor, né? Tanto é que, creio que alguém já viu essa questão aí de algum documentário, alguma reportagem
os menininhos pequenininhos decorando o Alcorão. Então, essa questão do judeu aqui, pelo fato de cultura, era mais ou menos a mesma coisa. Nisso aí a gente já sai perdendo, né? O Brasil tem essa cultura aí de que não gosta de ler. Não gosta de ler, né? Não é verdade? O próprio brasileiro reconhece isso, né? Então, isso aqui, era a responsabilidade dos pais. A sabedoria de Jesus vinha dos pais. Da formação familiar. Os pais ensinavam. Eu até quero frisar algo aqui, que até os 7 anos, o menino ficava, o homem, o filho, ficava junto com a mãe e tal, não era de sair com o pai, sinagoga só a partir dos 7 anos. E a mãe, já desde pequenininho, já ia ensinando também. E a partir desse momento, aí ele passava a acompanhar o pai para a sinagoga no sábado e aquela coisa toda. Então, isso aqui serve de exemplo para nós. O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Isso aí, eu só tenho a dizer algo, nós, dizer algo aqui para nós findarmos o tópico aqui, essa parte. A geração que nós temos visto é uma geração pobre de Bíblia. Só quero deixar aqui essa reflexão. Infelizmente é assim, né? E aí vamos lá, então aí para o ministério e o seu caráter supremo. A gente vai ver que o ministério de Jesus, ele demonstrou aspectos de seu caráter que são referências de modelo para todos os que aceitam a ele como Senhor e Salvador. Não confunda esta ordem. Primeiro ele tem que ter Senhor. Ele nunca será Salvador de quem ele não é Senhor. Mas normalmente se prega aceitar Jesus como Salvador e pronto, e acabou. Porque, na verdade, para reconhecê-lo como Salvador, tem que se submeter ao seu reino, ao seu poder, né? Porque, na verdade, você vê muitas pessoas dizendo, não, eu reconheço ele como meu Salvador. Como Salvador é muito fácil de reconhecer ele. Morreu na cruz, ressuscitou e tal. Eu creio nisso. Agora, quando eu digo que eu reconheço ele como Senhor da minha vida, aí eu submeto aquilo que ele quer que eu faça. E aí vamos lá. Então, aí o aspecto do seu caráter, a humildade e mansidão, a gente já frisou aí algumas coisas dele, essa questão aí de Deus ter se feito humano, mas há outros, como o comentarista coloca aí, que é a questão dele procurar se batizar, e foi até João responde para ele assim num tom bem interessante, que ele diz, olha, sou eu que deveria... Eu imagino o rosto de João naquele momento, ele sabendo que era o Filho de Deus, que era Deus encarnado, falou assim, eu vou te batizar, é você que precisa me batizar. E você vai ver a atitude de Jesus. Aí o comentarista coloca aqui uma frase interessante, que ele implantou a escola da mansidão e da humildade. Essa frase eu achei ela fenomenal. E temos um texto aqui, que eu creio que é um texto que resume bem essa história, que é Mateus 11, 28 a 31. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. É um texto que resume bem essa característica de Jesus. Outro aspecto dele, a misericórdia e a compaixão. Aí nós temos aquele texto, Mateus 9, 36, que ele percorria cidades, aldeias e tal, pregando o evangelho do reino, via as multidões, de que jeito? Ferida. Como ovelhas. Desgarradas. Que não tinha pastor. Como ovelha que não tem pastor. Aí, quando ele via isso, ele sentia por essa multidão. Compaixão. Que nós tenhamos esse mesmo sentimento ao vermos as pessoas que estão aí feridas e desgarradas também nessa mesma situação que Jesus enxergava as multidões. Exatamente. Outro aspecto era o espírito pacificador. Jesus conhecia bem a natureza humana, sujeita às desavenças e desentendimentos, mesmo entre os irmãos. Isso aqui é fenomenal, porque Jesus disse o seguinte, o comentarista coloca isso aqui, essa questão da paz é algo tão extraordinário, que até um princípio dele, que é a questão de ser voluntário à oferta, ele coloca o seguinte, que se você for ao altar depositar a sua oferta, mas ao chegar lá você lembrar de alguém que tem algo contra você, não é nem você contra ele, Você deve procurar essa pessoa, reconciliar e depois voltar para depositar a sua oferta. Pastor Adriano, isso aqui, na teoria, é muito fácil. Nós, principalmente nós pastores, chegar para a igreja, pregar isso para a igreja, isso é muito fácil. O problema é viver, O problema é colocar isso na prática. Isso aqui é seríssimo. E na minha opinião, pastor Adilson, na minha maneira de entender, eu acho que todos nós
temos que ter esse pensamento. Se eu falo, eu tenho que ter condição para fazer. Porque senão nós vamos cair no mesmo erro dos hipócritas, dos fariseus. Né? Aí você vai ver lá em Mateus 5:20, Jesus dizendo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma vocês poderão entrar no reino dos céus. Os fariseus aí ganharam um sentido pejorativo, né? Você chama o sujeito de fariseu, que você está querendo dizer aí que ele não está com nada, que ele é falso e por aí vai, mas a gente percebe que os fariseus dos tempos de Jesus eram alguém muito rigorosos com a questão da lei, com a questão, né, de aplicar ao povo mesmo. Aí até Jesus vai repreender, Mateus 28, né, Jesus vai chamá-los de hipócrita porque eles cobravam do povo algo que nem eles mesmos não mexiam uma palha para colocar aquilo em prática. Então, na verdade, assim, eles eram rigorosos na aplicação da lei, mas na prática não fazia questão nenhuma. Esse é o grande problema. E é aí que nós precisamos tomar cuidado, de nós não cairmos nessa esparrela, de você cobrar das pessoas aquilo que você não faz. Isso é sério. Voltando ao que você já disse, isso é fácil de fazer. E aí vamos lá então, nós vamos dar aí mais um intervalo e vamos continuar aí a nossa lição de hoje. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora aí para finalizarmos o último bloco do nosso programa, pastor Adriano, e a gente terminou falando aí a questão de Jesus, né? Com a questão do perdão, do caráter pacificador e por aí vai, né? E a gente vai ver que ele demonstrou isso na prática, quando ele vai perdoar, não é? Ele tinha capacidade para isso, embora muitas vezes os fariseus questionaram isso, mas ele tinha poder na prática para perdoar pecados, e a gente vê então que ele sai desse campo teórico e vai exatamente para a prática daquilo que ele estava pregando. E novamente você encontra os fariseus, né? Questionando de novo, né? Leva a mulher, olha, ela foi apanhada, né, no próprio ato de adultério. E segundo a lei de Moisés, tem que ser apedrejado. E o Senhor, o que vai fazer? Aí Jesus já quebrou, né, o clima de orgulho daqueles homens. A gente sabe que existia tudo, uma maldade por trás daquilo, né? Mas você vai ver que Jesus ele lança uma palavra e joga água na fogueira. Você vai ver que várias vezes ele fez isso entre os próprios discípulos. E na verdade ele não proibiu. É isso aí. Não é? Ele não, porque na verdade ele queria colocar Jesus ao mesmo tempo contra a lei. Não, mas a ideia deles era essa, né? Falar, agora nós pegamos ele. Porque ou coloca contra a lei ou contra o amor que ele mesmo pregava. Que ele prega. Só que aí Jesus vai com sabedoria extraordinária. Então vocês que não têm pecado, começa... Então, ou seja, ele não proibiu, então tá bom. E não despregou o que ele pregava. Exatamente. E a gente vai ver que essa questão do caráter de Jesus é uma referência mesmo para todos nós, entre os igreja, discípulos, né? Várias vezes aconteceu essa questão de Jesus apaziguar eles, né? Eu sou maior, eu sou maior, né? E você vai ver aí que Jesus, ele sempre tinha uma maneira de ensinar, e uma delas, né, a gente vai ver aqui na própria lição, que foi quando Jesus, né, depois de uma discussão de quem seria o maior, Jesus vai lá e lava o pé deles. O próprio Jesus... Ele não falou nada, a atitude dele, a maneira dele agir já respondeu a pergunta. E ele só vai falar com Pedro, né? Quando Pedro resolve lá dar uma de... Mas achou que não deveria fazer com ele. Dar uma de bonitão lá, não, Senhor, não, o Senhor vai lavar meu pé. Então, não tem parte comigo? Ou você deixa lavar o pé ou você tá fora. Vamos lá. E a gente vai ver outra coisa, que é a questão da morte e ressurreição e volta de Jesus também, que tem muito a nos ensinar. O significado de sua morte pode ser resumido no que ele mesmo disse a Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Isso aqui é o resumo de todo o cristianismo, né? Através da sua morte, Jesus, o fiel sumo sacerdote, propiciou a reconciliação do homem com Deus. Na cruz ele revelou o auge de seu caráter amoroso e perdoador. Antes do último suspiro, ele disse uma frase fenomenal: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Desde o ato do Éden, né? Do Gênesis 3:15, né? Desde a queda do homem, o homem separado de Deus, distante de Deus, sem comunhão com Deus. E você vai ver justamente aqui, né? É como se Jesus, ele pegasse a mão do Pai
e a mão do homem, e na cruz unir-se novamente. Né? Então isso aqui é maravilhoso. Né? Eu acho que eu gostaria que todos, né, os 7 bilhões de moradores, de habitantes da Terra, entendessem isso aqui. Isso aqui é fenomenal. O que Jesus fez por nós é coisa, olha, inexplicável. Indescritível, né? Indescritível, né? Olha, infelizmente muitas pessoas não entendem. Não entendem. E aí a gente vai ver que Jesus, ele morreu, não ficou morto, não ficou pregado na cruz, né? Foi tirado de lá, ele ressuscitou. E glória a Deus por isso, né? Garantiu a nossa vitória. Na ressurreição, o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Isso aqui está falando dele agora, né? Do próprio Cristo. Porque até ele morrer, todas as ações de Jesus foi como homem. Paulo diz isso aos Filipenses, né? Que ele se esvaziou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele abriu temporariamente mão de alguns da sua divindade. Aspectos, né? Da sua divindade, não, do aspecto de alguns princípios, algumas características de Deus, né? Quando a gente fala da onipresença, da onipotência e por aí na vai, verdade né? é o seguinte, né? Quando a gente fala que abriu mão da divindade, a gente sabe que alguns atributos, né? ele continuava sendo Deus, mas ele, né, quando eu falo que ele abriu mão, seria de usar atributos divinos. Em nenhum momento do ministério terreno de Jesus ele usou atributos divinos, né? Porque você vai ver que Adão diz que compara Jesus, ou melhor, Paulo compara Jesus como segundo Adão. E nós sabemos que Adão, ser humano. Então Satanás venceu Adão no Éden como homem. E Jesus teria que vencê-lo como homem, porque na proporção de Deus e diabo, Jesus teria uma vantagem, né, como Deus, né, sem explicação sobre Satanás. Então todos os atos Até de Jesus... a tentação foi na esfera humana, né? Literalmente. Jesus andou sobre o mar. Andou porque ele era, né, cheio do Espírito Santo. Né? Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Porque ele era cheio do Espírito Santo. Buscava, orava ao Pai. Né? Então nós não podemos confundir essas questões aí, porque ele agiu como homem. Agora, lá na cruz, Mateus registrou isso aí. Mateus 28, 18. Quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder. Ou seja, aquilo que ele havia abrido mão, agora ele estava de posse novamente, né? Você vai ver que a partir daí ele já, né, passa pela parede, já está com o corpo glorificado. Entra sem porta, sem janela. Isso aí. Se homem despojou da sua glória, na ressurreição retomou a plenitude da sua grandeza, que é o que o senhor acabou de dizer. E venceu todas as forças do mal resultantes da queda do homem. Tudo que o pecado causou no homem, e olha que não é pouca coisa, viu? Isso aqui o pecado desgraçou mesmo a vida do ser humano, do planeta e tudo mais. Na ressurreição de Jesus aqui, né, nós temos aí o direito, reconquistamos tudo através de Cristo novamente. E ele não fez isso à toa, né, pastor Adriano? Além de ser para nos salvar, mas salvar de quê e para onde? A Bíblia diz que ele veio para buscar um povo, resgatar um povo seu. Especial, zeloso, de boas obras. Então ele está vindo para buscar o seu povo. Isso aí. Para buscar a sua igreja. Nós precisamos, você de casa que nos acompanha, precisamos estar preparados para esse momento. Precisamos estar atentos quanto a esse momento. Ele prometeu de voltar, né, pastor Adilson? Exatamente. E eu fico pensando que muita gente acabou perdendo a esperança disso, tal como as pessoas do tempo em que ele nasceu. Que muita gente já não acreditava mais, pensava que aquilo era uma promessa que não se cumpriria mais, que era algo que ficou apenas no campo da ficção, no campo da promessa e tudo mais, até que chegou um dia que em Belém Jesus nasceu. Né? E aí, do mesmo jeito que existem muitas pessoas que perderam essa esperança, como aconteceu o seu nascimento, muita gente não acreditava mais, assim ele vai voltar também. Muita gente não está acreditando. Durante os seus 3 anos de ministério, ele não cessou de dizer: vigiai. Isso aí. Vigiai. Então fica aí, né, esse apelo do próprio Jesus. Vigiai. Estejamos atentos. Esteja atento, né? Porque vigiar é estar acordado, estar atento. Porque passa o céu, o próprio Jesus disse, né? Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras
E ele foi quem disse, no capítulo 14 de João: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou e voltarei, e vos levarei para mim mesmo. Tá certo. Viu? Pastor, nós vamos terminar, mas antes o senhor quer mostrar a próxima lição aí, né? Pois é, senhor, já chegou a próxima lição. A partir do mês de julho, nós já estaremos entrando num novo trimestre. Então nós temos aí, a lição chegou, o tema da nossa lição é a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Uma revista que traz um tema bem sugestivo para o momento que nós estamos passando, porque essa é uma lição literalmente apologética, que é a defesa da fé, defendendo aquilo que nós cremos. Então nós estamos vivendo um período de pessoas estamos vivendo as pessoas de uma maneira sem convicção. Precisamos mais de crer naquilo que nós, ou na razão, a razão pela qual nós cremos, a nossa fé, ela tem base e nós precisamos de crer manter sólida aquilo que realmente nós acreditamos. Tá? Então fica aí já o convite. Próxima semana a gente já vai estar aqui, já esmiuçando um pouquinho. Já lição nova, assuntos aí muito importantes para a nossa vida. Bacana. Pastor, obrigado mais uma vez, Deus lhe abençoe poderosamente. Amém. Outro dia o irmão lá do Inhapim falou que viu a gente falando. Então manda um alô para ele aí. Ó. Pois é, um alô. Não só do Inhapim, mas de todo o Brasil que nos acompanha. Isso aí. Um abraço para todos, em nome de Jesus. Fica na paz e na graça e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.